Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal e vamos à notícia. Você sabia que o ex-presidente Jair Bolsonaro está prestes a enfrentar um julgamento no Supremo Tribunal Federal? O caso que envolve Bolsonaro pode mudar o rumo da política brasileira. E é sobre isso que vamos falar agora. Fique conosco, pois traremos detalhes inéditos e informações exclusivas sobre os próximos passos desse processo, que pode levar à análise de um dos maiores escândalos políticos da história recente do Brasil. Vamos entender juntos o que está acontecendo e o que pode acontecer com o ex-presidente, seus aliados e os desdobramentos de toda essa situação. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, PL, enfrenta um processo judicial de grandes proporções que pode resultar em seu julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF. O ex-chefe do Executivo foi indiciado pela Polícia Federal, PF, por crimes graves, incluindo a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. E o mais impressionante, a Procuradoria-Geral da República, PGR, está preparando uma denúncia que pode envolver não apenas Bolsonaro, mas também outros 40 indiciados que participaram do inquérito relacionado ao caso. Neste vídeo, vamos analisar os detalhes dessa denúncia, os possíveis desdobramentos e o que isso significa para o futuro político do ex-presidente. A PGR está se preparando para formalizar sua denúncia, com base em um relatório da Polícia Federal que revela indícios substanciais contra Bolsonaro e seus aliados. O ex-presidente, assim como outros ex-ministros e figuras políticas de seu círculo íntimo, podem enfrentar acusações graves que incluem envolvimento em um plano que visava desestabilizar o governo atual. Uma das alegações mais graves é a de que Bolsonaro estaria ciente de um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, além de possíveis ações para instigar um golpe de Estado. Essas acusações não são apenas palavras vazias. Existem provas concretas como mensagens, vídeos e até mesmo uma minuta de um decreto que sugeria o golpe. Em novembro de 2024, o indiciamento de Bolsonaro e de 36 de seus aliados políticos foi realizado pela PF. As investigações apontaram que o ex-presidente estava a par de um plano que pretendia tomar medidas extremas contra a democracia brasileira. O relatório da Polícia Federal revelou, ainda, que o grupo envolvido buscava maneiras de derrubar o governo eleito de forma legal e democrática. O que os investigadores descobriram não foi apenas uma ameaça de um golpe de Estado, mas uma tentativa concreta de abalar as bases do Estado Democrático de Direito, que é o pilar da nossa democracia. Mas calma, não estamos dizendo que Bolsonaro já é culpado. Ele ainda mantém a presunção de inocência até que a denúncia seja formalizada e o processo siga seu curso legal. O próximo passo é crucial. A PGR deve enviar a denúncia ao STF, onde o ministro Alexandre de Moraes será o responsável por relatar o caso. A primeira turma do tribunal será encarregada de julgar as acusações e decidir se o processo pode seguir em frente. O que podemos esperar dessa fase? Vamos analisar a situação agora. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar ações penais contra autoridades com foro privilegiado, como é o caso de Bolsonaro. Isso significa que o julgamento não será feito por um tribunal de primeira instância, mas por uma das instâncias mais poderosas do Brasil, formada por ministros do Supremo. No entanto, há um fator que pode alterar essa dinâmica. A defesa do ex-presidente tem a possibilidade de pedir que o caso seja levado ao plenário da Corte, o que poderia mudar o foco do julgamento. A decisão da primeira turma, portanto, será determinante para os rumos do processo. Esse caso levanta uma série de questões jurídicas e políticas. Se Bolsonaro for condenado, isso representaria um golpe significativo em sua imagem política, além de ter implicações diretas na sua vida pessoal e em sua carreira. Por outro lado, se ele for absolvido, isso poderia fortalecer sua base de apoio, especialmente entre os que ainda o consideram vítima de uma perseguição política. Agora, uma questão importante que surge é: como o governo e os aliados do ex-presidente irão reagir?
O fato de que a denúncia pode envolver até 40 pessoas revela o tamanho da rede de apoio e as possíveis ramificações políticas desse caso. Ex-ministros, ex-auxiliares e aliados que, até agora, estavam alinhados com Bolsonaro, podem se ver no centro dessa investigação e serem chamados a dar explicações. O que será que esses envolvidos têm a dizer? O processo pode trazer à tona muitas revelações e situações que podem balançar o cenário político brasileiro. Esse caso, sem dúvida, é um dos mais emblemáticos da história recente do Brasil. Estamos falando de um ex-presidente, um ex-comandante militar, que pode ser acusado de participar de uma tentativa de golpe contra o governo democraticamente eleito. A gravidade das acusações é incomparável, e o desenrolar dessa história promete trazer novos desdobramentos que podem mexer com as estruturas do poder no país. Ao longo dos próximos dias, a expectativa é que a PGR formalize a denúncia e o caso comece a ser analisado pelo STF. Esse é um momento decisivo para o Brasil, pois será uma avaliação do que é permitido em um ambiente democrático e das consequências de quem tenta burlar esse sistema. O processo terá repercussões não apenas para Bolsonaro, mas para a própria política brasileira e para o fortalecimento de nossas instituições democráticas. Em resumo, o futuro de Bolsonaro está cada vez mais incerto. Se ele for condenado, isso pode marcar o fim de sua carreira política. Mas, se for absolvido, pode ressurgir como uma figura importante dentro do cenário político. De qualquer forma, o processo será um marco na história do Brasil e, sem dúvida, exigirá uma reflexão sobre os limites do poder e da democracia no país. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.